O convite estava sobre minha mesa. Papel creme, letras douradas em relevo. O mesmo da papelaria que meu pai usou para escrever minha carta de deserdamento há 15 anos. A ironia não passou despercebida. Junte-se a nós para jantar na propriedade Lockwood, às 20 horas. Sua presença é urgentemente solicitada. Virei o cartão nas mãos, os dedos percorrendo as letras elegantes. Meu assistente, Daniel, me observava. Você vai? Recostei na cadeira, olhando a Baía de São Francisco da minha sala de canto. O que acha, Daniel? Depois de 15 anos de silêncio, de repente querem um jantar em família. Meu nome é Eleanor Lockwood. Mas não uso esse sobrenome desde os 23 anos. Naquela época, eu era apenas a filha rebelde, que ousava questionar meu pai. Hoje sou Eleanor Reed, CEO da Novatec, uma das empresas de inteligência artificial que mais cresce no mundo. E naquela manhã, acabei de assinar os papéis para comprar a Lockwood Industries, o império da minha família, outrora poderoso, agora falido. Os documentos da fusão estão prontos, disse Daniel, colocando uma pasta grossa na minha mesa. Tudo pronto para a reunião do conselho na próxima semana. Assenti, mas continuei olhando o convite. Viu os últimos números da Lockwood Industries? Daniel deslizou o tablet. A ação caiu 60% em relação ao ano passado. O último lançamento do seu irmão foi um desastre. Rumores dizem que não vão sobreviver ao próximo mês. Meu irmão mais novo, Julian, o Lockwood perfeito, o filho dourado que herdou o cargo de CEO sem mover um dedo. O mesmo que ficou em silêncio quando nosso pai me expulsou. Exalei devagar. Reserve um voo para Seattle. 15 anos depois, as propriedades Lockwood ainda pareciam as mesmas. Jardins imensos, mansão de pedra imponente, peso esmagador das expectativas. Quando meu carro subiu a longa entrada, reconheci os carros, o Aston Martin de Julia, o Rolls-Royce do meu pai. Daniel havia insistido em um motorista à espera, por precaução. Homem esperto. Um mordomo, não o da minha infância, abriu a porta antes que eu pudesse bater. Senhorita Lockwood, cumprimentou formal. Senhorita Reed, corrigi. Os olhos dele se arregalaram, depois fez uma leve reverência. Claro, minhas desculpas, senhorita Reed. A família aguarda no escritório. O escritório onde todas as grandes decisões Lockwood haviam sido tomadas. Onde meu pai me disse, uma vez, que eu não era mais bem-vinda em sua casa ou empresa. Ao caminhar pelo corredor longo, notei os retratos de família, a formatura de Julian, o casamento, sua ascensão ao cargo de CEO. Minha presença havia sido apagada com cuidado. A porta estava aberta. Dentro, meu pai atrás da enorme escrivaninha de mogno, mais velho, mas ainda imponente. Julia no sofá de couro, terno impecável, mas os dedos trêmulos. E minha mãe, sentada no canto, silenciosa como no dia em que saí. Eleanor, disse meu pai, levantando-se. Obrigado por vir. Permaneci na porta, braços cruzados. Bem, quando o grande Charles Lockwood solicita sua presença, como recusar? Julia estremeceu. Meu pai apertou a mandíbula, mas continuou. Por favor, sente-se. Temos muito a discutir. Escolhi uma poltrona perto da porta, mantendo distância. O silêncio se estendeu, pesado. Finalmente, meu pai falou. Estamos cientes do seu sucesso nos últimos anos. Arqueei a sobrancelha. Meu sucesso? Você quer dizer construir uma empresa bilionária do nada, enquanto você preparava Julian para levar a Lockwood Industries à ruína? Eleanor, por favor, sussurrou minha mãe. Inclinei-me para frente, voz firme. Não. Você não tem o direito de me agradar. Não depois do que fez. E começou a cobrança. Julian falou pela primeira vez. Estamos tentando ter uma conversa civil. Civil? Ri. Como a civilidade de vocês sentados enquanto o pai me expulsava? Ou como fingiram que eu não existia por 15 anos? Julian levantou-se de repente. Erramos. Certo? É isso que quer ouvir? Observei meu irmão. Pela primeira vez, realmente olhei para ele. Cabelo escuro sempre perfeito, agora ligeiramente bagunçado.
Olheiras, ombros tensos. Gerir uma empresa falida não estava fazendo bem a ele. Por que estou aqui? Perguntei, voltando-me para meu pai. Ele suspirou pesado, parecendo todos os seus 65 anos. A Lockwood Industries está em apuros. Precisamos da sua ajuda. E lá estava. Nada de desculpas, nada de reconhecimento da dor que causaram. Apenas mais uma transação comercial. Minha ajuda? Mantive a voz neutra. Que tipo de ajuda? Vimos o que você fez na Novatec, disse ele. A inovação, o crescimento. Precisamos desse tipo de pensamento na Lockwood Industries. Pensei nos documentos da fusão, na meses de planejamento que me trouxeram até aqui. E exatamente o que estão oferecendo? Julia entrou na conversa. Uma parceria. Posição de co-CEO. Igualdade nas decisões da empresa. Quase ri. Eles não faziam ideia de quão perto estavam de não ter voz alguma. Deixe-me entender, disse, levantando-me. Por 15 anos, fui a decepção da família. A que não entendia de negócios. A que não merecia o nome Lockwood. Mas agora que estão falhando, de repente sou boa o suficiente? Isso não é justo, protestou Julia. As coisas são diferentes agora. Diferentes como? Perguntei. Por que vocês falharam no trabalho entregue de bandeja? Por que não conseguiram lidar com a responsabilidade que achavam que mereciam? Chega! A voz do meu pai estalou como chicote. Estamos oferecendo uma chance de voltar para casa, Eleanor, fazer parte da família de novo. Peguei minha pasta, tirando os documentos da fusão. Oferta generosa, pai. Mas tenho uma contraproposta. Coloquei os papéis sobre sua mesa. Ele os pegou, rosto pálido ao ler. O que é isso? O futuro da Lockwood Industries, disse calmamente. A Novatec vem comprando ações há meses. Na reunião do conselho da próxima semana, teremos participação majoritária na empresa de vocês. Julia arrancou os papéis das mãos do pai, olhos percorrendo cada linha freneticamente. Isso é impossível. Você não pode. Não posso o quê? Perguntei. Não posso superar os poderosos Lockwoods? Não posso construir algo maior e melhor? Não posso tomar tudo o que achavam que era de vocês? Meu pai levantou-se, rosto vermelho de raiva. Você planejou isso? Tudo? Não, pai. Você planejou isso no momento em que decidiu que Julia merecia mais sua confiança, seu amor, seu legado. Você colocou isso em movimento. Eu apenas aprendi com seu exemplo. Vamos lutar, ameaçou. Temos advogados. Sim, tem. Assenti. Os mesmos advogados que me ajudaram a estruturar este negócio. A lealdade, afinal, pode ser comprada. Outra lição que aprendi com você. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Minha mãe estava imóvel, mãos apertadas no colo. Julian parecia que ia desmaiar. E meu pai, ele apenas encarava os documentos, como se pudessem mudar se olhasse tempo suficiente. A reunião do conselho é na próxima terça-feira. Levantei-me. Sugiro que usem o fim de semana para aceitar isso. Eleanor, somos sua família, minha mãe finalmente falou, voz trêmula. Virei-me para ela, a velha dor surgindo. Família? Perguntei. Onde estava minha família quando eu precisava? Onde estava essa família quando o pai me expulsou? Quando Julian tomou tudo o que deveria ter sido nosso? Quando eu lutava para construir algo meu? Você nunca precisou da nossa ajuda, Julian falou baixinho. Olhe o que você construiu. Ri, som cortante e amargo. Acham que a Novatec surgiu por magia? Trabalhei 18 horas por dia, anos a fio. Vivi em um apartamento minúsculo, comi miojo, apresentei meu projeto para todo investidor que me escutasse. E sabe o que me manteve? Saber que um dia eu seria forte o suficiente para mostrar a vocês o que jogaram fora. Meu pai finalmente encontrou sua voz. Então isso é vingança. Não, pai. Isto é negócio. Não é isso que você sempre nos ensinou? Nunca deixe as emoções nublarem o julgamento.
Peguei minha pasta. A Lockwood Industries está falindo. A Novatec pode salvá-la. Que eu seja responsável. O que vocês chamavam, oportunidade de negócio favorável. Quando me virei para sair, Julia agarrou meu braço. Espera, e nós? Nossos empregos? Olhei para meu irmão. Realmente olhei. O filho dourado, que teve tudo entregue, que nunca precisou lutar por nada. Por um momento, quase senti pena dele. Depende, disse. Está disposto a conquistar sua posição pela primeira vez? Antes que alguém respondesse, meu celular vibrou. Olhei a tela. Daniel, como previsto. Preciso atender, disse, saindo para o corredor. Daniel, e as ligações do conselho? Melhor que o esperado, respondeu. A maioria já apoia a fusão. Viram os números. Sabem que a Lockwood Industries não sobrevive sem intervenção externa. Bom. E o comunicado de imprensa? Pronto para depois da reunião de terça. A imprensa já especula uma possível aquisição. A má gestão do seu pai e os fracassos dos produtos de Julian tornaram tudo fácil de vender. Terminei a chamada e encontrei minha mãe na porta. Você pensou em tudo, não é? Ela perguntou suavemente. Tive que pensar, respondi. Vocês me ensinaram que nada menos que a perfeição era aceitável. Ela estremeceu. Erramos, Eleanor, sobre tantas coisas. Sim, vocês erraram. Pausei, estudando seu rosto. Alguma chance de consertar isso? Olhei para o mesmo rosto que ficou em silêncio enquanto meu pai destruía minha vida, 15 anos atrás. Consertar o quê, mãe? A empresa? A família? Algumas coisas não podem ser consertadas. Só podem ser reconstruídas. E reconstruir exige mudança. No escritório, meu pai se moveu para a janela, olhando os jardins onde nos ensinou sobre o legado Lockwood. Quais são seus termos? Perguntou, sem se virar. Para a empresa, estão nos documentos da fusão. E para a família? Pausei. Isso é mais complicado. Julian olhou de onde lia os papéis da fusão. Você não vai demitir todos, vai? Diferente de você, me importo com os funcionários, disse. Quem for qualificado e disposto a se adaptar terá lugar na nova organização. Mas haverá mudanças. Grandes mudanças. E nós? Perguntou baixinho. Isso depende de você. Está disposto a começar do zero, aprender de verdade o negócio, provar que merece sua posição? Ele assentiu devagar. Acho que preciso. Bom. Porque essa é a sua única opção se quiser continuar na empresa. Meu pai se virou da janela e me olhou. Você terá um cargo no conselho. Não executivo. Sem gestão direta. Sua experiência será útil, mas não vai mais comandar nada. Ele abriu a boca para argumentar e fechou. Pela primeira vez na vida, vi Charles Lockwood aceitar a derrota. A reunião do conselho é terça-feira, às 10 horas, disse, pegando minhas coisas. Sugiro que estejam preparados. Quando alcancei a porta, minha mãe chamou. Você vai ficar para o jantar? Virei-me, olhando-os de verdade. Meu pai, orgulhoso, mas derrotado. Julian, assustado, mas finalmente entendendo. Minha mãe, esperançosa, mas incerta. Não, disse suavemente. Hoje não. Nossa história é grande demais para jantares de família casuais. Mas talvez, algum dia. Os próximos dias passaram num turbilhão de reuniões e preparativos. Daniel me mantinha atualizada sobre as respostas do conselho. A maioria apoiava a fusão com entusiasmo. Viam nela a melhor chance de salvar seus investimentos. Na segunda noite, sentada no quarto do hotel revisando as apresentações finais, meu celular vibrou. Mensagem de Julia. Podemos nos encontrar? Só nós dois. Pensei em ignorar, mas respondi. Lobby Bar, 30 minutos. Ele já estava lá quando cheguei, segurando um copo de uísque visivelmente caro. Obrigado por vir, disse ao me sentar. O que quer, Julian? Respirou fundo.
Queria dizer, desculpe. Não só pelo agora, mas pelo passado. Por não ter te defendido quando o pai te expulsou. Por aceitar tudo sem questionar. Por ser exatamente quem eles queriam que eu fosse, e não quem eu deveria ter sido. Chamei o bartender. Ele sinalizou para um drink. E você só percebe isso agora? Não, admitiu. Sei disso há anos. Sempre soube que estava além da minha capacidade, que não era feito para isso. Mas era orgulhoso demais, com medo demais para admitir. E o que mudou? Você, disse ele. Ver o que você construiu, quão forte se tornou, me fez entender o que é liderança de verdade. Observei meu irmão, procurando qualquer sinal de manipulação. Mas tudo o que vi foi exaustão e arrependimento genuíno. Sabe, as coisas não podem voltar a ser como eram, disse finalmente. Eu sei. Não quero que voltem. Quero aprender, de verdade, do começo. Você vai me ensinar? Na manhã seguinte, estava diante do conselho da Lockwood Industries. Meu pai e meu irmão sentados entre eles, enquanto eu apresentava a visão da Novatec para a empresa recém-fundida. Não pude deixar de apreciar a simetria do momento. 15 anos atrás, nesta mesma sala, meu pai me disse que eu não era digna do negócio da família. Agora, eu mostrava exatamente o que ele havia desperdiçado. A votação foi unânime. Ao meio-dia, a Lockwood Industries era oficialmente parte da Novatec. Enquanto os conselheiros saíam, meu pai se aproximou. Você venceu. Disse simplesmente. Não se trata de vencer, pai, respondi. É sobre consertar o que está quebrado na empresa e, talvez, na família. Ele assentiu devagar. Subestimei você. Estava errado. Sim, você estava. A questão é, o que vai fazer agora? Endireitou os ombros e, por um instante, viu o homem que me ensinou sobre negócios antes que orgulho e preconceito envenenassem tudo. Vou ver minha filha comandar a empresa em que deveria ter confiado 15 anos atrás, disse. Se ela deixar. Não foi exatamente um pedido de desculpas. Mas era um começo. 6 meses depois, eu estava no que antes fora o escritório do meu pai, agora meu espaço secundário em Seattle. Julia apresentava sua análise de uma nova linha de produtos, trabalho feito do zero, começando como analista júnior. A pesquisa de mercado indica forte demanda, concluiu. Mas precisamos resolver esses desafios de produção. Observei meu irmão lidar com as perguntas da equipe com confiança, mostrando domínio de detalhes que antes ignorava. Ele estava aprendendo, crescendo, tornando-se o empresário que poderia ter sido se não tivesse recebido tudo tão facilmente. Após a reunião, caminhando para os elevadores, ele hesitou. Ei, disse. Eu sei que é cedo, mas talvez, da próxima vez que você estiver na cidade, possamos. Não sei. Jantar? Considerei por um momento. Talvez, disse, entrando no elevador. Enquanto as portas se fechavam, percebi algo. Pela primeira vez em 15 anos, talvez a não parecia um anão. Reunião encerrada, Julian ficou para trás. Foi bem, né? Foi, concordei. Você evoluiu muito em 6 meses. Graças a você, disse baixinho, por me dar uma chance que provavelmente não merecia. Todo mundo merece uma chance de se provar, Julian. Até irmãos mimados que demoram 15 anos para crescer. Ele riu. Um riso de verdade, não aquele forçado que usava em reuniões e entrevistas. A mãe pediu para eu te lembrar do jantar de domingo. Eu tinha ido a apenas 2 jantares de família nos últimos 6 meses. Ainda eram estranhos, pesados de palavras não ditas e mágoas persistentes. Mas também eram um começo. Talvez, disse. Você sempre tem muito trabalho, apontou Julia. Mas talvez a vida não seja só isso. Às vezes, jantar em família é só jantar em família. Olhei para ele. Realmente olhei. O herdeiro mimado se foi. No lugar, alguém real, mais sólido. Talvez, concordei. Vamos ver. Mais tarde, trabalhando até tarde, olhei uma foto antiga que guardava na minha mesa. Eu e Julia, crianças, antes que expectativas e favoritismo nos separassem.
Sorríamos, braços dados, sem saber os anos de dor e distância que viriam. Meu celular vibrou. Mensagem de Daniel. Relatórios do Conselho mostram lucro do terceiro trimestre subindo 40% desde a fusão. A divisão Lockwood superando todas as projeções. Sorri, pensando em tudo que conquistamos. Meu pai aprendendo a ser conselheiro em vez de ditador. Julian conquistando seu lugar, em vez de esperar por ele. Até minha mãe estava encontrando sua voz, devagar, mas com firmeza. E eu aprendi que às vezes a melhor vingança não é vingança. Às vezes é mostrar às pessoas exatamente o que perderam. E talvez dar a chance de consertar. Peguei o celular e mandei mensagem para a Júlia. Diga à mãe que estarei lá no domingo, mas não vou ficar muito. Resposta rápida. Tempo suficiente para a sobremesa. Ela vai fazer seu bolo de chocolate favorito. Pensei na nossa mãe, tentando reconstruir pontes com bolo e jantares de domingo. No meu pai, engolindo orgulho para aprender com a filha que ele desprezou. Julia, trabalhando do zero, sem reclamar. Certo, respondi, mas só por causa do bolo. Alguns diriam que eu já tinha conquistado tudo. A empresa, o sucesso, a vingança. Mas olhando aquela foto antiga e pensando no jantar de domingo, percebi algo importante. Às vezes, a maior vitória não é derrotar seus inimigos. É dar a chance de se tornarem melhores. Mesmo que leve 15 anos. Passei 15 anos provando meu valor. Não só para a família, mas para mim mesma. Construí algo do nada, enfrentando rejeições e transformando perdas em combustível. E agora, aqui, percebo que sucesso não é só vencer. É sobre escolhas. Segurar raiva ou deixar que as pessoas cresçam. Fechar a porta para sempre ou dar chance de mudar. Antes, pensava que a maior vitória era provar que todos estavam errados. Agora, penso se não seria permitir que eles consertassem as coisas. E você? Você daria uma segunda chance? As pessoas merecem reconquistar a confiança depois de anos de silêncio e traição? Se estivesse no meu lugar, você teria ido embora para sempre ou se sentado à mesa do jantar de domingo? Conte nos comentários o que teria feito. Mais importante, já teve que fazer escolha parecida? Vamos conversar sobre isso. E uma coisa que aprendi, não escolhemos sempre a família em que nascemos. Mas escolhemos como deixamos que ela nos molde. Se segura a raiva, pergunte a si mesmo, isso me fortalece ou me impede de algo maior? Se alguém te feriu, merece outra chance? Só você pode responder. Mas seja qual for sua decisão, que seja sua. Não deles. No fim, o verdadeiro poder não está em provar que os outros estão errados. Está em saber quem você é, independente do que eles pensam que você deveria ser.